Não, Leda, primeiro, vamos separar as águas. Eu sigo com alguma apreensão o entusiasmo do meu colega de painel, com todo o respeito, mas vamos fazer assim. Carolina Cerqueira, o currículo, a sua apresentação como servidora do país dispensa apresentações. E, portanto, muito bem chega a esse cargo na Assembleia Nacional, mas ela fez um serviço tremendo para o país. É já uma das pessoas que podia, muito claramente, com muita justiça, dizer combater um bom combate. E acabou, não acabou a carreira, mas vai acabá-la bem. Nesse aspecto, até porque Carolina Cerqueira faz na Assembleia Nacional uma abertura para a esperança nas mulheres. Porque assim, em relação ao género, eu não sou radical nem defensor de promoção do género só pela promoção do género. Mas eu penso que existem modelos e Carolina Cerqueira é um modelo que ajuda as mulheres a acreditarem que, com esforço, com dedicação e trabalho, chegam lá. E neste sentido, ela vai exercer o seu mandato, penso que com respeito à Constituição e à lei. Ponto parágrafo. Vamos então a essa questão que eu acho que nós ainda continuamos com algum entusiasmo de propaganda política. Quer dizer, eu ouvi o meu colega, é como se o MPLA estivesse a ser atacado novamente. Não, a campanha eleitoral terminou. Não, aqui não estamos em campanha. Não, sim, não sim, estamos se em me campanha. permite, doutor, é porque eu fiquei com a percepção que ainda está a fazer uma campanha contra o MPLA, embora tenha votado para o presidente, em favor do presidente. Eu nunca votaria no MPLA. Estamos de acordo, mas agora já não estamos em campanha e, portanto, sim, o MPLA também não está ainda a precisar de votos neste momento. Então vamos ao objetivo. E vamos exatamente. E qual é a minha percepção? A Assembleia Nacional tem um regimento. Eu tenho alguma aversão dessa questão dos acordos. Quer dizer, se vamos respeitar a democracia, e já dizia Cícero, nós somos os cidadãos orgulhosos de uma nação que se funda na lei. O que é que diz o regimento em relação a essa questão das presidências? Ponto final, sigam o regimento. Por quê? Porque, Leda, se nós pensarmos assim bem, o MPLA teve 51 e depois a oposição teve os outros 49, considerando que a UNITA teve os 43 e depois os outros 7 ou 6 divididos por outros 3 partidos políticos, o MPLA está sempre obrigado a fazer consensos, mas o consenso é a pior forma de resolução de problemas em democracia. Sabe porquê? Não, porque os interesses são diferentes. E a questão da proporcionalidade. Existe no regimento da Assembleia Nacional a solução por via da proporcionalidade. Então, ataquem o regimento e resolvam o problema. Então, deixa só dizer a minha percepção. Na proporcionalidade... Sim, mas deixa só. O Parlamento, e vamos até no Parlamento anterior, em que eu estive presente, tem 4 vice-presidentes. Sim. E o MPLA, com os 2/3, teve o primeiro e o segundo vice-presidente. A UNITA teve o terceiro e a Casa SE tem o 4º. Okay. Por maioria da razão, o MPLA não tendo os 2/3, tendo uma maioria de 51, já tem a presidência, tem a segunda vice-presidência. Por maioria da razão, a segunda vice-presidência deveria ser da UNITA. Sim, mas então deixa-me fazer uma pergunta e deixa-me continuar. Abandonaram por quê? É uma forma de não compactuar. Mas é simples. O senhor até foi deputado e eu não fui. Imagine que haja uma resolução contra o regulamento. Essa resolução é legal? É assim. Não, pergunto se é legal. Se me responder, eu vou poder discorrer. Sabe, por regimento, a presidente do Parlamento tem que ser eleita por voto secreto? Está a perguntar se sabia disso? Não. A minha pergunta agora é objetiva, doutor. A questão é simples. E o senhor esteve lá. Quando há uma resolução, ou seja, um problema resolvido com violação à lei, essa resolução é legal, é aceite? É o costume. Estou a perguntar, é aceite? Doutor, para além... Porque era simples. Sim, era simples. Para mim era simples, doutor. Para além da lei, o Parlamento tem um costume.
e assuntos... Mas o costume parlamentar é superior ao regimento, não me parece que é, do ponto de vista legal, não pode ser. Estou a demonstrar que há matérias em que o voto deve ser secreto, mas o costume fez com que o voto fosse com mãos levantadas. Sim, mas isso se é aceito por todos e não reclamado, há esse consentimento. A minha questão é muito simples. O que iria acontecer se a UNITA não abandonasse o Parlamento, participasse disso e evocasse uma resolução que viola o regulamento? Porque para mim é simples, doutor. A questão é simples. Quando eu sei que você, com teu voto maioritário, vai impor a sua vontade, não é simples, doutor. É porque nós estamos a falar para os telespectadores lá em casa e precisam perceber. Porquê? Porque este fenómeno pode voltar a acontecer. Então temos que evitar que aconteça. Não, mas evita-se como? Por exemplo, e a minha pergunta, eu acho que eu já tenho uma resposta. Eu quero confirmar porque o senhor esteve lá na Assembleia. Mas eu acho que uma resolução da Assembleia, mesmo votada por maioria, que viole a lei e o regimento, não pode ser aceite. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Não, eu estou a falar, doutor, se não me deixar terminar, os telespectadores lá em casa não me vão perceber. Sim. E apesar de ser importante que o doutor intervenha, eu tenho muito interesse que eu seja percebido. E é assim. Quando se abandona a Assembleia, ela não para. Sim. O que significa que esse abandono fez com que aquilo que se fez na Assembleia fosse legal. Esse é o meu problema. A questão é mesmo esta. É que a UNITA nem pode evocar a ilegalidade porque não participou dela. Os da UNITA apresentavam a sua segunda presidência e evocavam o artigo do regimento da Assembleia Nacional que assegura isso, e uma resolução votada por maioria do MPLA que contrariasse a lei e o regimento, penso que podia ser atacada legalmente. É que agora este consuma-te. Já não tem como, porque abandonam. O MPLA e os outros partidos continuam. Por quê? Porque o país não para com a cadeira vazia. Deixa-me só terminar. E eu tenho um receio que essa seja uma estratégia para se estar permanentemente em campanha, para dar um sinal de que o MPLA continua intolerante. Não, a questão é simples. É que se o senhor abandona, o país continua. E o MPLA vai fazer mesmo, o MPLA e os outros partidos vão fazer passar essa lei. Porque o que é que vai acontecer, doutor? A Assembleia vai deixar de funcionar. Ou seja, a Assembleia só funciona se os 90 estiverem lá e se fizer o desejo dos 90. Não é assim. Não é assim. Espera só, por que em algumas matérias, e vamos aqui falar de matérias como as autarquias. O doutor sabe por que não há autarquias? Ou não se aprovaram as leis das autarquias? Falta uma lei, sim, sabe por quê? Mas é porque pelo menos não houve consenso em relação a essa questão. Não houve consenso. E o MPLA não aprovou sobre Não, é simples. Era porque essa questão precisava ser removida da Constituição para ser uma discussão legal. Então, e depois da aprovação da Constituição? Não, agora pode ser resolvida. Não, naquela altura. Não pode ser resolvida, não, sabe doutor. por que o MPLA não queria? O MPLA não queria aparecer como tendo aprovada sozinho. Mas estamos a desviar a discussão. A discussão é sobre o abandono na Assembleia e temos de nos focar ali. Não, porque esses exemplos podem não servir, doutor. Podem não servir. Quando convém, o consenso é necessário. Quando já não convém, é o voto maioritário. Mas eu não vejo porquê. Qual é o problema, doutor? Todos os partidos políticos fazem isso. Todos nós, os seres humanos, fazemos isso, doutor. É assim. Se eu tiver um negócio consigo, eu negocio quando eu sei que eu tenho uma desvantagem. Veja o que é que vai acontecer. A UNITA vai voltar à Assembleia. E os presidentes vão ser aqueles. E a UNITA não vai poder lançar mão ao regimento e dizer que houve violação. Por quê? Porque não participou. O problema é a UNITA ter deixado que o MPLA fizesse o que fez. Por quê? Participando, e eu quero ter certeza que não é assim. Evocando violação do regimento, eu tenho certeza, tenho crença pelo menos, naquilo que é o direito em si.